Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez unidos, reunidos em nome de Jesus, para podermos juntos somarmos as nossas melhores energias, as nossas melhores vibrações, em prol de todos que estão aqui nesta corrente de orações, mas em prol também daqueles nossos irmãos que estão tão necessitados do nosso afago espiritual. Sejam muito bem-vindos todos vocês que deixam mensagens tão carinhosas no chat, vocês que não deixam as mensagens, mas que estão sempre aqui conosco. Graças a vocês estamos nesta caminhada, né? Fazendo o nosso estudo de oração de segunda a sexta agora, né? E isso é muito bom, é muito gratificante. Sejam realmente todos muito bem-vindos. E vamos rogar ao nosso querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que possa nos abençoar, iluminando a todos nós aqui reunidos em seu nome, e que possa abençoar os nossos lares, que chova luzes de boas vibrações nos nossos lares, envolvendo a todos nós, os nossos familiares, aqueles que trabalham conosco. E assim que possamos, nesse envolvimento de luz e de amor, os nossos familiares, os nossos amigos, dar início ao nosso estudo e oração da noite de hoje. Vamos dar uma olhada aqui no chat ao vivo. Dona Vera, boa noite, seja bem-vinda. Tita, André, Maurício Duval, Osanira, Norminha, Dona Solange, Marisa, boa noite, amigos e amigas queridos. Dona Zélia, seu Paulo, Marlene, Ivani, Estelinha, seu Antônio, Lúcia, Vera, Liliana, G e Jacira. Boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo carinho. Fátima, boa noite. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ler partes deste capítulo, deste livro aqui. É um livro da autoria de Joana de Ângeles e psicografia do nosso querido Divaldo Franco. O livro é Libertação pelo Amor. E o capítulo é o capítulo 5, Entregue a Deus. Mas este capítulo é grandinho, né? Então, como sempre, os capítulos de Joana são maiores. Eu fiz como se fosse um resuminho, peguei alguns capítulos para poder a gente estudar. Então, eu vou pedir licença e vou ler trechos deste capítulo. Sempre tem a indicação bibliográfica, depois quem quiser ler o capítulo todo, esteja à vontade, é muito bom. Sempre ler Divaldo, né? Ler Joana através de Divaldo. Essa lista já cresceu. Dona Magda, seja bem-vinda, querida, e Beth também. Um abraço a todos vocês. Bom, deixa eu tomar uma aguinha. Nós vamos aqui, então, Libertação pelo Amor, né? Capítulo 5, Entregue a Deus. São muitos os corações que experimentam sofrimentos que não dispõem das mesmas resistências que tu, interrogando-se como consegues avançar sem demora, apesar das rudes pelejas que travas. Eles consideram-se fracos, impelidos à desistência da luta, logo se apresentam os dissabores, o cansaço, a rotina do sofrimento, as insinuações do mal. No entanto, gastam muito tempo na queixa, no ressentimento contra as circunstâncias mais difíceis ou as pessoas mais intransigentes ou mais perversas. Por isso, desfalecem com rapidez. Acostumados à planície do conformismo, com o já conseguido, perdidos na neblina da ignorância, aguardam uma existência de facilidades
de acomodação e de prazer. Preferem não acreditar na imperiosa necessidade do crescimento para Deus e para a vida. Todavia, quando são convocados às mudanças que se tornam inadiáveis no processo evolutivo, excremunham-se, reagem, lamentam-se, acreditam-se infelizes, supondo que as demais pessoas vivem em regime de exceção, desconhecendo os suores, as lágrimas dos testemunhos impostos pelo crescimento intelecto-moral. Não existem facilidades evolutivas que não sejam resultado de pelejas normais e contínuas. Tudo no mundo obedece a uma planificação superior muito bem delineada, que se apresenta mediante as regras de equilíbrio e de justiça, proporcionando a todos as mesmas oportunidades e realizações. Desse modo, a dor a todos visita, convidando uns às experiências reparadoras do passado, ou a outros, ensejando o crescimento espiritual a diversos, mas abrindo janelas para o infinito. Enfim, facultando-lhes o conhecimento da verdade que liberta e do amor que sublima os sentimentos. As resistências que demonstras diante dos inevitáveis testemunhos são resultados da tua entrega a Deus, deixando que Ele te conduza com firmeza e sabedoria, conforme vem ocorrendo desde sempre. Faze sempre a tua parte e deixa que Ele realize a dele. Na tua convivência com Deus, já percebeste que Ele está sempre vigilante, operoso, ensejando-te os recursos superiores à tua capacidade atual de realização. Por isso, avança sempre no rumo da grande luz. Continua na tua postura de entrega a Deus. Duas vertentes, portanto, para a felicidade são: uma, a dor que regenera, libertando do caos em que cada um se atirou. 2, o amor que santifica, alçando emoções libertadoras. Avance, então, confiando em Deus, sejam quais forem as armadilhas da existência, todas elas defluentes das tuas necessidades interiores de ascensão. E continua o capítulo. Mas esses são alguns parágrafos que eu escolhi para ler para que a gente pudesse refletir sobre esse tema. O título: Entregue a Deus. Né? O que é entregar? Eu vou entregar algo para alguém. Eu vou dar, né? Ou devolver, mas eu vou deixar nas mãos das pessoas aquilo que eu tinha. Eu vou entregar ao meu filho o relógio que eu comprei, de repente, né? Eu vou entregar à minha filha uma oração que a minha avó dizia que todas as mulheres da família rezavam na época da minha bisavó, para que ela conheça essa tradição familiar. Eu vou entregar a minha vida ao médico que vai fazer a minha cirurgia cardíaca. E vou com confiança, porque eu tenho confiança nesse médico. Eu vou entregar o meu filho àquela babá que cuidará dele no momento que eu estou trabalhando em casa. Eu vou entregar os meus cãezinhos e gatinhos àquele hotelzinho para que cuide deles enquanto eu vou me ausentar numa viagem mais prolongada. E onde é, quando, como que eu vou me entregar a Deus? Porque a minha entrega para Deus reflete uma
religiosidade, né? E essa religiosidade significa uma relação minha com o Pai. E quando existe uma relação, ela nunca é uma via de mão única, é sempre uma via de mão dupla. É interessante dizer que algumas pessoas comentam assim: ah, eu nem sei mais, eu não consigo nem me comunicar ou rezar, eu não consigo entrar em contato com Deus ou com meu anjo da guarda, porque eu estou muito ferido, ou estou muito cansado, seja qual for o motivo. Só que a gente imagina que quando chega o cansaço, a tristeza, quando chega aquela dor forte que eu me encolho, eu acredito que se eu não tenho forças de me ligar ao Pai, eu estou desconectada dele. E isso não é verdade. Isso é algo que nós precisamos de mudar dentro de nós. Porque qualquer relação saudável, ela tem uma via de mão dupla entre o dar, o receber, o ir e o receber aquele que chega também. Assim é com Deus. O nosso Pai é tão maravilhoso, tão bondoso e justo, que Ele não nos coloca sozinhos em nada. Por quê? Assim como aquela formiguinha, né, está ali junto com suas companheirinhas, quase invisíveis, atrás de um tequinho de doce na nossa cozinha, haja formiguinhas, né? Na época de reproduzir. Deixou assim cair um grão de açúcar junto a 500 formiguinhas juntas, né? Então, imagine, se aquela formiguinha está se unindo à outra naquele momento e não sofre da solidão, se nós sabemos que aquele piloto que está ali na sua cabine com o copiloto, eles não estão sozinhos, porque eles estão conectados a uma torre de controle. Nós sabemos que aquele aluno que está concentrado fazendo o seu vestibular, a sua prova, ele não está sozinho, ele está conectado com vários outros. Será que nós, somente por não retornarmos essa ligação divina, estamos sós? O que seria de nós se os nossos pais se esquecessem de nós, naqueles momentos em que nós estamos buscando viver uma vida tão repleta de coisas que eles não fazem parte da nossa equação? A correria com o menino, ou às vezes a pandemia, o excesso de trabalho e aquele distanciamento físico. E às vezes até emocional, porque muitos filhos se afastam em momentos turbulentos. A gente vê muito entrevista desses cantores, atrizes, né? Que às vezes passam meses sem ver pai e mãe. E aí, será que a relação dessa maternidade, dessa paternidade, está mais enfraquecida pela ausência da presença ou dessa união? Será que o pai, quando percebe que o filho se afasta, por qualquer que seja o motivo, ele vai romper essa relação? Ou será que o pai e a mãe vão se esforçar mais para manter o mínimo que se tiver, né? Eles vão em busca do fortalecimento dessa relação. E nós que somos humanos, buscamos manter todas as relações que são importantes para nós. Seja familiar, seja de amizade, no trabalho, né? Então, nós precisamos de saber que essa relação com Deus, ela nunca fica invalidada porque nós nos afastamos ou erramos. Quem sofre com esse afastamento somos nós. Porque fica uma instabilidade do nosso lado. Mas o Pai não se afasta. O Pai jamais deixa de se afastar.
O que acontece quando a gente vê que tem corujinha? Então, às vezes, a corujinha fica com o filhotinho, literalmente debaixo da asa, e o filhotinho vai se afastando um pouquinho, ela fica de olho. A hora que ele dá uns pulinhos pro gramado para pegar algum bichinho, aí ela estende as asinhas, ou se não, dá 2 pulinhos e volta trazendo o filhotinho quando percebe que tem alguma insegurança no ar. Normalmente aqueles gaviõezinhos que vêm visitar, né? Então existe um movimento daquele pai, daquela mãe, em trazer de volta. Eu não estou falando que todo pai e toda mãe faz isso e nem todo filho se afasta. Eu só estou levando a uma reflexão que se nós humanos fazemos isso, vocês imaginem bem o que o pai não está fazendo durante o nosso afastamento, durante a nossa desconfiança. Tanto que observem o seguinte, a gente pode ficar até meio chateado, meio assoberbado, esquecer de rezar, dormir cansado antes de rezar, mas a hora que a gente eleva os nossos pensamentos ao Pai, a gente recebe as respostas imediatas. Só que aqui Joana está falando uma coisa importante. Muitos de nós acreditam que não está sendo cuidado, ou não tem a coragem, nem a fé de se entregar a Deus, porque gostaria de viver uma vida fictícia, que não é a vida de um mundo de provas e expiações. Aquela vida apenas de prazer, né? De acomodação. Então, muitas vezes, esses corações mais infantis, que buscam apenas a busca do prazer, nossa, problema não consigo nem pensar, e que foge o tempo todo disso, esses corações, muitas vezes, não conseguem lidar com as dores que vão chegar para todos nós. É difícil dizer, mas as dores vão chegar para os nossos filhos em algum momento. E é por isso que eles precisam de estar mais fortalecidos. Essas dores chegam para nós, assim como chegaram e chegam para os nossos pais. Todos nós precisamos dessa reciclagem emocional, espiritual, de lidar com a dor que chega para avançarmos um pouco mais, né? Então, Joana fala que algumas pessoas se sentem fracas, né? Querendo desistir da luta, tão logo entrem em contato com dissabores. E aí sentem-se muito cansados e vem naquela rotina, uma rotina de sofrimento. Então, pessoas assim vão ficando desenergizadas, né? E aí gastam o tempo com queixas, com ressentimentos. Um ressentimento contra as circunstâncias, contra as pessoas, contra os fatos, contra si mesmo. As queixas de tudo, tudo fica uma dificuldade, né? Então a pessoa vai entrando num processo em que tira aquele óculos que ajuda a enxergar a luz e coloca aquele óculos da catarata, da cirurgia. Aquele óculos preto, que não passa luz nenhuma do lado nem na frente, e vê o mundo sombrio, né? E até a luz grandiosa do sol, ou da lua, ou da lâmpada sobre a cabeça da pessoa, é diminuída, fica apenas tênue ali, aquela claridade. Então essas pessoas se desgastam com as pessoas mais difíceis, com as situações de dor, com as situações de luto, de perdas, e assim a vida vai ficando cada vez mais vazia da confiança e da presença do Pai. Não porque o Pai não está ali, mas porque a gente não está sintonizando. Como uma rádio, né? Nós estamos aqui agora, ninguém está com a rádio ligada. Então, nós não estamos ouvindo. Isso não quer dizer que as rádios estejam acontecendo 24 horas por dia o tempo todo. Não, elas estão funcionando. Agora, para eu escutar,
eu preciso de entrar em sintonia. Pegar meu radinho, ou meu computador, ou seja lá por onde que eu vou escutar, e sintonizar. Então, a nossa falta de sintonia com o Pai não significa que o Pai não esteja presente cuidando de nós. Vamos nos lembrar disso, né? Bom, aí, Joana fala das pessoas que sempre que são convocados a mudanças, né? E mudanças inadiáveis no processo de evolução, essas pessoas reagem muito mal. Então, de repente, a nossa vida vem tranquila e começa um problema, uma dificuldade, outra, de repente a gente percebe que nós estamos lidando com várias demandas. E mesmo que sejam mudanças necessárias, nós nos rebelamos, né? As mudanças, a gente muitas vezes lamenta, nós não sabemos lidar com elas. E só porque temos que mudar, nós nos acreditamos infelizes, ou pior do que os demais, ou abandonados, ou achamos que isso só acontece com a gente. E o nosso mundo fica bem desequilibrado, porque eu entro num processo de lamentação, de queixas, de mau humor, muitas vezes de desespero. E esses sentimentos nos levam a alimentar o quê? Um quadro depressivo, um quadro ansioso, né? E com isso nós podemos piorar e até adoecermos diante da revolta, com as voltas que a vida dá para que possamos aprender. Nenhum aprendizado precisa ser pela dor, mas nós que somos teimosos e espíritos milenares, sempre gostamos de sofrer um tiquinho, não é? Como os alunos da escola. Aquele aluno que faz as tarefas do dia naquele dia, que vai estudando, fazendo seus resumos, chega a hora de prova, está tranquilo. Ele fez a sua parte. Aquele aluno que não faz tarefa de casa, que não lê, que não faz o que o professor pede, como é que ele estará na véspera de prova? Ele estará simplesmente desesperado, né? Então, essas provas chegam para a nossa vida e nós precisamos ir nos preparando sempre. E o que é esse preparar? É essa entrega a Deus. É perceber, surgiu isso, ok, então eu tenho uma ciência, eu trago para a minha consciência, nada do que acontece na minha vida é maior do que o peso e a força que eu tenho nos meus ombros. Então, eu sei que é permitido chegar um fardo que eu darei conta de carregar. Mas eu tenho que entrar em contato com aquela ideia de que isso que está acontecendo é por conta de quê? Né? É consequência de quê? Se nesta vida eu não fiz nada que justificasse eu passar por essa prova difícil e triste, então possivelmente as raízes estão em outras vidas. Talvez aquele filho difícil, né, que às vezes a gente reclama de acompanhar, de ter que estar sempre ali orientando, pode ter sido a missão nossa dada pelo Pai. E antes da encarnação, perguntaram: você aceita ser o anjo da guarda encarnado deste espírito rebelde? Ou deste espírito doente que está precisando da sua ajuda? Não vai ser fácil, mas nós estaremos do seu lado. E aí nasce aquele filho, aquela filha que demanda sempre, né? E aí, como que é estar diante de uma missão e abandonar a missão? Porque se nós aproveitamos essa oportunidade para reclamar, para julgar, para estarmos sempre no desequilíbrio com o outro,
que me afeta, eu muitas vezes estou jogando a minha missão, né? Não estou cumprindo como eu prometi cumprir. Então, quando essa missão estiver difícil, eu preciso de buscar ajuda, mas eu tenho que levar aquilo até o final. Então, se eu sou uma pessoa que faço bombons para vender e tive uma encomenda de 10 mil bombons, eu vou procurar ajuda para cumprir aquela missão, aquela obrigação de entregar os 10 mil bombons. Então, quando a dor estiver batendo, seja ela qual for, eu preciso de ajuda. Seja da pessoa que eu converso como se fosse um líder religioso, que eu escuto, seja o amigo, seja a amiga, seja o pai, seja a mãe, seja o profissional que precisa me ajudar. Então, não é vergonhoso pedir ajuda, é uma solução. Então, se eu não estou dando conta de lidar com as dores no meu músculo, no meu ciático, eu preciso de ir até um fisioterapeuta, até um médico, até um outro profissional, um acupunturista, que possa me ajudar a cuidar daquela dor. Sempre que a dor bater na sua porta e o seu coração se sentir dolorido, busque ajuda. Não é vergonhoso. E talvez é um exercício de humildade necessário para que a gente consiga ir adiante nas nossas buscas, nas nossas escolhas, nas nossas missões, né? Às vezes nós temos uma pessoa que pode nos orientar da melhor forma de usarmos os recursos que temos com aquele filho que nasceu, que às vezes a gente não sabe. Hoje tem uma coisa tão bonita que acontece, as mães, quando dão à luz, têm o curso, tem as pessoas treinadas que sabem ajudar numa amamentação mais eficaz, sem muito estresse para a mãe ou para o bebê. Olha que coisa bonita. Eu não sou menos mãe porque eu estou aprendendo como dar o peito para o meu filho, qual a melhor posição, como que ele vai pegar o peito para ele se alimentar. Isso é uma bênção que vai fazer com que eu cumpra a minha missão muito mais tranquila e confiante. Então, aquele professor que está na pré-escola, o que ele precisa? Do professor adjunto, né? Daquele auxiliar, para poder cumprir com o programa educativo que ele tem que cumprir. Não é vergonha para nós procurarmos um profissional para sabermos como lidar melhor com os filhos, com os pais, nas minhas relações do trabalho. Isso ajuda e transforma essas relações numa relação melhor. Quantos casamentos foram trabalhados as suas crises após, né, a procura de pessoas que puderam ajudá-los a desenvolver uma relação melhor. Então, o que não pode fazer é a gente entrar no desespero, nós nos fecharmos nos processos de solidão, nós nos fecharmos para novos aprendizados, porque isso não é libertador, isso é acorrentador. A corrente que eu coloco em mim, não posso, né? E às vezes a gente se acomoda. Eu sei que tem pessoas que lidaram tão bem com a pandemia que eu fico assim, admirada, né? Eu tenho, por exemplo, um familiar que adorava sair, resolver as coisas e tal, e que conseguiram ficar em uma quarentena e ficar bem. Tem pessoas, né? Eu brinco, eu aprendi a cortar cabelo na internet, assim, cortei cabelo do meu marido, meu cabelo, né? Gente que nunca pegou numa panela, hoje faz pratos fantásticos, né?
Famílias que, de repente, passavam 3, 4 dias, um filho ou outro, sem ver o irmão, com a sua labuta, o seu dia, passaram a conviver, né? E nós tivemos que adaptar, porque, de repente, era briga no início. E aí tudo foi se resolvendo e a gente foi aprendendo. Outras famílias, a crise piorou. Por quê? Porque se existe uma rigidez de aprender o novo e um sofrimento diante da novidade, tudo fica mais difícil, né? Então eu não posso desconhecer o suor do outro, a lágrima do outro, aquilo que o outro faz e que eu, às vezes, acho que não é feito porque o outro não reclama, né? Outro dia eu falava com uma pessoa conhecida, falava, nossa, você não tem dores? Tenho, o tempo todo. E eu, para espanto meu, descobri que ela tinha fibromialgia, com dores terríveis. Nunca a vi reclamar e ficar falando das dores. Levei um baita susto, né? Então, isso é treino. É a gente treinar a não ser reclamona. A gente reclamar pontualmente, né? Então, isso é uma forma de resolver verdadeiramente, do fundo do coração, se entregar a Deus, que é o que o João nos fala. Como é que eu me entrego a Deus? Com essa confiança. Este pensamento é muito importante. Nossa, que problemão, meu Deus, né? Me ajude, dá-me forças, intuições para que eu possa vencer e resolver isso da melhor forma possível. Então, eu entregar a Deus não significa aquela passividade de ficar deitado e não fazer nada. Não. Entregar a Deus é ouvir a intuição, é perceber as linguagens que o universo vai trazer para mim, as respostas que eu preciso. É tão interessante. A gente começa assim, a buscar a solução para uma coisa e, de repente, você descobre um tanto de gente que está passando por aquilo ali, né? Então, eu descobri, conversando com uma pessoa da família que está com um problema na mácula, no olho, né? E aí ela foi procurar os tratamentos e você comentando, você descobre que tem muitas pessoas com esse problema. E você descobre coisas incríveis. É uma vitamina que ajuda, é o tratamento espiritual e assim por diante. Às vezes você descobre nessas conversas que você não está sozinho e que as pessoas fizeram coisas assim fantásticas como solução para problemas que são semelhantes aos seus, não é mesmo? Então, quando você pega, por exemplo, o YouTube, que te ensina tudo que você quer ali, você tem um cursinho. Outro dia eu queria fazer um arroz com alho fritinho, né? Mas o meu nunca fica bom. Aí eu achei um passo a passo de um chefe que foi fantástico. Eu fiz, ficou uma delícia, né? E aí eu descobri muitas pessoas nos comentários que cometiam os mesmos erros que eu cometi, achando que estava acertando. Uma coisa simples, boba, fazer um arroz com alho frito, né? E as outras coisas que a gente pode aprender. Então, hoje, tem algumas coisas importantes. Tem pessoas que tiram o proveito da dor para ajudar outras pessoas. Então, nós temos, como é que tem a associação de pais e amigos, a PAI antiga, né? Antigamente a gente tinha a AFADA, né? Associação dos Familiares e Amigos dos Deficientes Auditivos. Como que foi crescendo? Somando forças. Hoje nós temos, né, várias comunidades de pessoas com TDAH. Nós temos pessoas que o Alcoólicos Anônimos, né, o NA. Então, são as pessoas se juntando ali e, ao invés de se queixar, buscam se fortalecer.
Que coisa linda que é esse movimento do grupo se fortalecer, né? Então, Joana fala que a dor a todos visita. Não existe ninguém que não passe pela dor. Você vê um famoso, você vê uma pessoa, todos passam pela dor, né? Então, olha a frase que Joana fala, que coisa linda. A dor a todos visita, convidando uns às experiências reparadoras do passado e a outros ensejando o crescimento espiritual necessário, né? Então, às vezes, o motivo da nossa dor pode estar em plantios errados em outras existências, ou nesta vida lá atrás. Mas é importante a gente saber que em algum momento a gente vai ter que lidar com essas consequências, né? E isso é um aprendizado. A dor não é um castigo. É o último recurso utilizado pelo Pai para o nosso aprendizado. O que é entregar a Deus, né? Será que nós entregamos verdadeiramente? Ou será que nós ainda estamos naquela fase que a gente entrega, mas fica um pouquinho segurando, né? Será que eu entrego a minha vida, eu entrego a vida dos meus filhos a Deus, confiando, né? Então, isso é algo interessante. Uma das experiências interessantes que eu vivenciei foi quando começaram os adolescentes lá em casa, né? Então, eu falei, eu vou ter duas escolhas. Ou eu vou ficar boas décadas sem dormir, porque com 4 filhos em idades diferentes, eu falei, eu vou passar 20 anos sem dormir, esperando chegar nos programas noturnos, né? Então, eu decidi confiar verdadeiramente. Começou com a primeira, uma festinha na casa de uma amiga. Eu sempre abençoava e confiava na educação que eu dava, no anjo da guarda da pessoa e na proteção divina. E aí eu fui exercitando essa entrega, né? Claro que às vezes, vocês que têm filhos adolescentes, às vezes a gente leva 10 horas numa festa para buscar às 4 da manhã. E aí você aproveita para dormir esse período, né? Também acontece. Mas é um exemplozinho de como a noite, quando você entrega verdadeiramente, fica mais leve, mais tranquila, né? Do que aquela que você fica toda hora olhando para o relógio. Ah, não vai acontecer nada de ruim não, mas eu tenho que ficar controlando, né? Então era muito bom quando eu chegava em casa de uma festa, de um baile, e meus pais estavam dormindo, roncando. Eu ficava tão feliz de ver que eles estavam confiantes e confiando em mim, na espiritualidade amiga e no Pai, né? Então essa relação de confiança, ela requer uma convivência mais próxima. Por isso que fica mais fácil entregar ao Pai a minha vida e a vida dos meus quando eu estou mais interligado e mais próximo. Então, Joana fala que, olha só, na tua convivência com Deus, já percebeste que Ele está sempre vigilante e operoso, ensejando-te os recursos superiores à tua capacidade atual de realização. Por isso, avança sempre no rumo da grande luz. Que coisa maravilhosa isso. Isso a doutrina espírita nos traz. Nós estamos sempre indo em direção à grande luz, porque nós não retrocedemos. E os momentos que nós paralisamos, nós precisamos de cuidar do nosso medo. O medo do novo, o medo da dor nos visitar. Porque a dor sim é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Eu não preciso me descabelar, mas eu posso aprender com aquilo ali. Que é o que muitas mães fazem, né? Quando se unem umas às outras para poder juntar e pensar numa solução, numa ideia que possa ajudar aquele filho que está necessitado, né?
Avança, então, confiando em Deus, sejam quais forem as armadilhas da existência, todas elas que vêm das tuas necessidades interiores de ascensão. Então, gente, pensemos num botão de rosa, aquela semente da florzinha, aquele verdinho, as folhinhas encolhendo assim, tampando aquele botãozinho de rosa, cor de rosa, que está lá dentro. Aquele botãozinho, se ele tiver medo da luz do sol, se ele tiver medo da chuva, se ele tiver medo da dor de romper aquelas barreiras, né? Se ele tiver medo da praga do passarinho que pode danificá-lo, ele vai continuar encolhido com aquelas folhas, tapando a sua ascensão para a vida. Nós não podemos ser esses botõezinhos de rosas medrosos. Nós precisamos de ir confiante, porque o Pai, Ele provê tudo. Ele provê o alimento dos pássaros. Ele provê tudo o necessário dos nutrientes para que as flores floresçam, as diferentes flores. Ele provê a nossa inteligência. E o momento da gente saber da grande infinitude deste universo, do Pai do mundo, quem de vocês, em algum momento, já esteve sentado olhando para o céu estrelado, igual aquela cena do Rei Leão? A gente ficar num lugar e olhar os milhões de estrelas sem a luz de dentro. Aquela comunicação, aquela aproximação sua com o Pai. Neste momento você sente a grandeza de Deus. E ali você não duvida que quem criou aquele universo maravilhoso está cuidando de você, que é criatura dele. Confiemos, como Jesus confiou. Jesus, aquele espírito elevado, sideral, Jesus escolhe sofrer, passar pela dor, para nos mostrar a importância da confiança no Pai. Em nenhum momento, diante das piores humilhações, ele duvidou do Pai, pelo contrário. Ele logo depois falava da grandeza desse Pai. Jesus não se queixou, Jesus não reclamou, Jesus não acusou ninguém, Jesus não tentou tirar o fardo dos seus ombros, nada. Jesus seguiu confiando porque ele se entregava verdadeiramente ao Pai. E eu gostaria, antes da nossa prece final, de convidar vocês para um momento que eu vou ler um texto que eu achei maravilhoso. Curtinho, não tenho medo. Mas eu queria que vocês escutassem com o coração e não com os ouvidos do corpo. Para isso, que vocês pudessem fazer a experiência, de onde estiverem, respirarem profundamente, sentarem ou deitarem, não sei, mas ficarem em paz. E eu convido vocês a fecharem os olhos e vocês irem em direção, no pensamento, a um campo lindo, aquele campo como se fosse no alto de um pequeno morro. E lá, vocês olharem para esse céu estrelado numa noite linda e respirarem profundamente, olhando esse universo que é seu, que é a sua casa. E respirando profundamente, eu convidaria vocês a fecharem os olhos para escutarem este texto que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu confio na orientação do universo. No infinito da vida em que todos nós estamos, tudo é perfeito, pleno e completo.
Alegramo-nos em saber que nós e o poder que nos criou somos um. Esse poder ama todas as suas criações, incluindo cada um de nós. Somos os filhos amados do universo e recebemos tudo. Somos a mais alta forma de vida neste planeta e fomos equipados com tudo o que precisamos para cada experiência que teremos. Nossas mentes estão sempre conectadas à mente infinita única. Portanto, todo conhecimento e sabedoria estão disponíveis para nós, se acreditarmos nisso. Acreditemos. Confiamos em nós mesmos para criar apenas aquilo que é para o nosso bem maior e a nossa maior alegria. Aquilo que é perfeito para o nosso crescimento espiritual e a nossa evolução. Nós amamos quem somos. Estamos particularmente encantados com a encarnação que escolhemos nesta vida. Encarnação de aprendizados, de evolução. Sabemos que podemos, quando quisermos, moldar, remodelar a nossa personalidade e até mesmo os nossos corpos para expressar ainda mais o nosso maior potencial de saúde. Regozijamo-nos com a nossa infinitude e sabemos que diante de nós está a totalidade das possibilidades em todas as áreas. Confiamos totalmente no poder único e sabemos que tudo está bem no nosso mundo. Pai amado, aproveitamos este momento de conexão com teu amor, a tua bondade, para agradecermos pelo dia de hoje, agradecermos por este momento, agradecermos por todas essas relações que estão sendo realizadas no nosso encontro hoje. Agradecemos essas lições maravilhosas, essas pessoas abnegadas que com tantas mãos trabalhando chegam esses livros maravilhosos até nós. Obrigada, Pai, por este lar que me recebe como mãe, como filha, como esposa, como avó, como neta, como tia, como sobrinha. Esta família, essa grande família que nos ensina e também que nos acolhe. Obrigada, Pai. Obrigada pela inteligência que me permite ler, compreender, escrever, me comunicar. Obrigada por este espírito que habita este corpo. Obrigada por este corpo que me é instrumento de evolução nessa vida. Obrigada por todos aqueles que me cercam nas inúmeras relações de trabalho, de amizade, de vizinhança, de troca de energias com toda essa humanidade que faz parte deste universo. Obrigada, Pai, por estar sempre conosco, por ter enviado o seu Filho Jesus, nossa Mãe Santíssima, e por todos aqueles que fazem a diferença neste universo. Rogamos a Ti, Pai querido, muitas bênçãos de luz, de força, de serenidade, do desejo de vitória, da energia de vida. Obrigada, Pai. Cuida de todos nós, seus filhos. Cuida dos nossos amigos encarnados e desencarnados, dos nossos familiares encarnados e desencarnados. Protege e fortalece aqueles que estão doentes,
do físico, da mente e do espírito. Encaminha, Pai querido, todos os irmãozinhos sofredores para os hospitais, escolas para serem cuidados. E permita, Pai, que possamos continuar construindo as nossas felicidades diárias, contando uns com os outros e recebendo desta natureza maravilhosa a energia necessária para seguirmos sempre adiante. Obrigada, Pai. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Jesus, Mestre querido. Obrigada a todos que estão aqui, nossos mentores e protetores espirituais. Obrigada aos nossos familiares e a todos aqueles que estão nesta corrente de estudo e oração. Que nós sejamos abençoados pelo Pai hoje e sempre. Que assim seja. Com esta prece, então, nós finalizamos o nosso estudo e oração, agradecendo a oportunidade desta união, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntinhos novamente. O meu muito obrigada por vocês estarem comigo. Quem gostou da nossa reflexão, dê um like, que ajuda a nossa plataforma. Se quiserem, podem divulgar a palestra, o canal, para os seus amigos. E eu espero que vocês estejam agora mais tranquilos, serenos, mais confiantes e mais dispostos a entregarem a Deus as suas vidas, os seus sonhos, para que daí venha a força, a realização e que a gente sinta essa plenitude do amor de Deus por todos nós. Eu espero que todos vocês estejam plenos de paz e serenidade. Que tenhamos uma noite abençoada, com sono reparador e que tenhamos também amanhã uma quinta-feira maravilhosa. E não se esqueçam, às 18 horas estaremos aqui juntinhos para uma nova reflexão, um novo estudo no nosso canal Estudo e Oração. Eu aguardo você até amanhã, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Muito obrigada, amigos. Recebam o meu fraterno abraço. Até amanhã. Uma boa noite.